o presidente Bolsonaro ainda candidato, ele quando viajou para lá, foi a Taiwan, foi na China, pois com meses iniciais de governo, o ministro de Relações Exteriores também andou falando declarações contra a percepção da liderança da China, né? Você pega recentemente o ministro da Educação também foi infeliz de fazer, pôr no seu Twitter, sei lá onde é que foi, menções negativas para a China. Tem causado uma reação do embaixador da China em Brasília forte, não usual, posicionamento forte. E a ministra Tereza Cristina tem atuado como bombeira, né? Desde o ano passado, quando o ministro das Relações Exteriores fez aquilo, o próprio presidente daí foi, consertou, daí e vai, e agora o da educação faz, e nós estamos em dias de crise de cutucar a China. Não é um momento de cutucar a China. Eu acho que é um momento infeliz, eu acho que é um momento que traz um desgaste, eu acho que essa ideia de que a China é dependente, ela vai ter que comprar mesmo, é equivocada, né? Ela pode comprar mesmo, mas ela é um poder estatal muito forte, né? E nós aqui somos iniciativa privada e produtores, tradings, mesmo que sejam poucas tradings, para enfrentar um governo federal forte como ele lá pode fazer, o estrago que eles podem fazer conosco é imenso, né? E não é só imaginar que ele pode fazer estrago no setor das carnes, que seria mais fácil, né? Por menos dependente deles, mas até na soja eles podem fazer um estrago imenso. Tivemos há 15 anos atrás uma crise na exportação de soja para a China, que eles pegaram um navio lá, descobriram uma parte da soja com tratamento para semente, pararam aquele navio, depois pararam mais 10 navios em alto mar, ficaram sem ter onde descarregar, o preço da soja caiu, as tradings perderam uma fortuna, quer dizer, não se provoca num momento como esse. Acho que é um momento não só de união nacional aqui dentro do Brasil, que nós não conseguimos fazer ainda, mas é um momento de, até não termos globais, você não vai ficar comprando briga. A gente precisa preocupar hoje é enfrentar o vírus, não enfrentar a saúde pública, enfrentar os problemas econômicos que estão ocorrendo e vão ocorrer. A gente caminha num dia, a gente não sabe o tamanho desse problema que existe hoje do coronavírus, se vai durar 1 mês, 2 meses, 10 meses, a gente sequer tem kit para análise, para medir exatamente como é que o Brasil está. Então, por que provocar, né? Por que provocar? Então, o ministro da Educação provoca, e ontem tinha a faixa em Brasília contra a China. A questão dos 15 dias tinha a faixa na frente da residência do embaixador contra a China. Não é o momento, não é o momento. Eu acho, inclusive, que no futuro não seria momento nenhum, nada, né? Ela é um grande comprador, tem que ser tratado como um bom cliente e com respeito, e ela exigir também respeito deles. Por exemplo, essa cláusula que hoje dá uma diferença no boi China, a China tirou para os Estados Unidos, por que não está tirando para o Brasil? Era um pleito até para ser feito. Se para os Estados Unidos ela não está exigindo mais o limite de idade, por que continua exigindo para o Brasil? Agora, fica muito difícil para a ministra Tereza Cristina ir ao embaixador e pedir isso, olha, vamos lá, vocês deram para os Estados Unidos essa diferença, acabou com essa restrição de idade, né, por que para nós estão exigindo? Ela não tem nem ambiente para negociar esse tipo de coisa, quando o próprio, de dentro do palácio, de dentro do governo, sai o tipo de bobagem que tem saído e com o apoio de parte da classe, né? A Terra não é que seja a maior associação do setor, mas ela está aí, ela é relevante, ela trabalha, ela tem a sua turma, né? E é uma pena que tenha, porque é um momento infeliz de você provocar o seu principal cliente. Eu acho que no futuro precisamos repensar muita coisa. O mundo mudou, como é que a gente vai sair dessa? Ninguém sabe ainda, porque a gente não sabe nem onde estamos direito. Mas certamente vamos sair num mundo diferente. Um mundo diferente, com outras preocupações, outros
prioridades, outros relacionamentos políticos e comerciais. Tem tanta coisa vai mudar que eu não arrisco falar, porque eu acho que quem falar está especulando, não sabe. Agora, o que eu sei é que não é hora de comprar briga. E existe isso, e é importante que os jovens saibam, né, que existe, até para ver se algum jovem entende, porque eu não consigo entender, tão infeliz que é esse momento. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar, porque eu poderia citar da relevância, que hoje soja em grão ela é 80 e tantos % do que se exporta vai para a China, o crescimento na carne já cresceu de 34% para 41% a participação da China, de março para março. Quer dizer, ela é extremamente relevante, ela é o que está fazendo o preço, não só da soja como do boi e como das outras, o número de produtos é açúcar, que ela é uma grande importadora, né? No momento, esses preços até bons de açúcar e tal. E por que você vai comprar briga com ela? Eu confesso que, para mim, não consigo entender, acho insano você entrar num problema desse. Mas ele existe, ele está na rua e a gente tem que saber se posicionar. Bem, o Arthur, Igor, eu acho que a minha participação até está um pouco menos do tempo, mas eu acho que te deixa para o debate. Muito obrigado, e jovens, é um prazer estar aqui com vocês. Já estou até me sentindo mais jovem de estar num grupo tão bom assim. Obrigado. Pedro, muito obrigado pela contribuição. O senhor está jovem, muito jovem ainda. Gostaria de passar a palavra para o senhor Marcos Fava, lembrando que ele vai precisar sair às 7 horas. Então, as dúvidas referentes à exposição dele, podemos sanar com outros expositores ou deixar o nosso e-mail disponível e depois enviamos para vocês. A palavra do Dr. Marcos Fava será sobre os impactos do Covid-19 na agroindústria. Professor Fava, muito prazer. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um privilégio estar falando nessa reunião. Eu queria primeiro agradecer aí e parabenizar a Teca pelo desafio de assumir aí a Rural e dar continuidade aos trabalhos que sempre bem feitos, né? E dizer da minha emoção de ver essa aliança nascer, e espero que seja definitiva, porque talvez seja a melhor notícia do agro brasileiro esse ano, são os jovens das melhores escolas a partir de agora estarem juntos, e vocês melhor do que ninguém sabem como usar as mídias para se conectarem e fortalecer o agro, fortalecer os eventos. Acho que essa noite aqui é histórica, né? Está aí pelo menos umas 8 ou 10 entidades estudantis, cada qual com 30 ou 40, é um exército, a trincheira de defesa da agricultura que hoje está reunida e vai criar uma aliança. Vocês estão desafiados para isso. Vocês também estão desafiados para vencer as burocracias das escolas de vocês e tentar fazer um mapa de que disciplinas de agro são oferecidas nas 8 ou 9 escolas aqui, tentar conseguir convênio para que vocês possam fazer as matérias nas outras escolas também e se formarem com conhecimento de todos esses professores, né, que estão oferecendo agronegócios, que estão já unidos em grupos e fazendo trabalhos. Eu tenho o privilégio, fui estagiário do Marco Janck na Exalc em 1991, então nós já estamos juntos trabalhando. Agora, ver vocês se juntarem é sensacional. Então, parabéns pela organização dessa mesa, né? Responsabilidade de falar aí depois do Pedro e não atrapalhar de forma alguma a fala dos que vêm aí a seguir, né? Então, está aqui o desafio, entidade estudantil Aliança Agro, formada hoje, e fazer um portfólio de matérias optativas de agro, que GV pode ver no Mackenzie, vice-versa, na FEA, no INSPER, e assim por diante, tá? Então, dito isso, eu queria saber, eu tenho um resumo, será que eu consigo, Igor, compartilhá-la aqui na apresentação? Essa conta aqui da Sociedade Rural, Arthur, é possível? Aqui, é isso. Ela está aqui, ó. Não sei se Pronto, já está aparecendo. Só começar então, a apresentação. Aqui, pode ficar tranquilo que eu não vou usar mais 12 minutos, não.
eu queria deixar à disposição de vocês, eu vou mandar para o Igor, mandar para o pessoal, tem 2 textos, um em inglês e um em português, o agronegócio nos tempos de coronavírus, que deu tempo de fazer, e eu vou mandar para vocês aí, depois dispara via e-mail, tá? Mas eu tentei nesse quadro, sob a ótica de negócios, resumir quem que pode ficar na mesma ou ter ainda algum ganho com essa situação e quem que com certeza perde com essa situação, né? Então, aí, sem dúvida nenhuma, é a maior, eu que trabalho na área de planejamento estratégico, é a maior mudança de cenário que eu vi acontecer, porque nos artigos de dezembro e janeiro, nas análises de bancos que eles soltam no final de ano, não tem nenhum dizendo que o câmbio ia acima de 5 e que o petróleo vinha abaixo de 20, né? Isso, eu nunca vi na carreira uma mudança de cenário tão grande que eu acho que o Azael vai poder falar na cana o que representou, o carro virou para trás e está indo em alta velocidade, né? Então, mas alguns aspectos ajudaram um pouco, quer dizer, a questão da desvalorização do real ajudou os preços em reais estarem bons, né? Nós temos juros baixos, mas o capital está escondido porque ele está com medo, né? O supermercado, de certa maneira, ganhou com essa história toda, ele teve vendas de semanas de Natal durante 2 semanas, tomou o espaço do restaurante, tivemos uma explosão dos sistemas de delivery, e isso vem para ficar. O Marcos vai falar das carnes, então não vou falar nada. Soja e milho estamos com safras recordes e preços bons, né? Muitas safra futura já vendida, uma porcentagem entre as mais altas que a gente está vendo. Ovos tiveram ganhos, alimentos de nutrição, fortificação ganharam. Um ganho muito importante para o Brasil foi o suco de laranja, que cresceu em preço e cresceu em consumo e pegou o Brasil numa época ótima, porque a colheita acabou agora, o processamento, os tanques estão cheios, tem estoque e está sendo vendido a um preço bom e a um câmbio muito bom, né? Então, esse talvez está entre os maiores ganhadores. Café também acabou ganhou em preço também. Tem que ver o que vai acontecer agora com a queda de consumo de cafés nobres nas cafeterias, né, que ficaram fechadas há muito tempo e agora devagarzinho vão reabrir. Eu vi um material hoje da China, a felicidade de um chinês lá no Starbucks outra vez. O setor de papel e celulose, por incrível que pareça, ganhou também, porque aumentou muito o uso para higiene e outros. Eu acho que houve um grande ganho da imagem do agro perante a sociedade nesse período, porque ele colocou comida na mesa, ele não parou e ainda doou. A quantidade de usinas que doaram álcool, 70%, frigoríficos que doaram testes, enfim, você tem um monte de ação muito bacana aí. Você tem ainda hoje um fato grave, que acho que o Marcos vai abordar também, ameaça de desabastecimento mundial, e o Brasil com chance de resolver, desde que não aconteça o que está acontecendo nos Estados Unidos, dos nossos frigoríficos, né, que é a contaminação de funcionários e ter que parar de fechar as unidades. Há muitos países que são ranhetas, né, difíceis para o Brasil conseguir vender, pelo menos uns 7 ou 8 vieram para cá e conseguiram, abriram protocolos, habilitaram exportadores brasileiros. Eu acho que isso é um ganho, né? Se forem bem atendidos, quem sabe continuam comprando do Brasil. Parte do gasto mundial dos governos com programas de suporte vai ser convertido para consumo de alimentos, ajudando a compensar um pouco a perda pela destruição da economia, né, de renda das famílias. Nós temos também um fato positivo que começa a chegar na conta agora, e a agricultura usa muito diesel, né, que é o menor custo do diesel, tanto para o agrícola quanto para o transporte. É uma coisa sensacional que foi ganho de eficiência na gestão. Eu acho que o impacto desse nosso goela abaixo do home office, do digital, ainda não está mensurado tudo que ele vai trazer de ganho. A simplicidade, né, levando a novos comportamentos. Eu acho que também um grande ganho de eficiência para o agro brasileiro foi com a digitalização de operações, aplicativos. Vou mostrar foto só de uma que eu vi hoje. Olha que legal, o CNA e o Senar lançaram um aplicativo que liga o pequeno produtor de hortícolas com os compradores diretamente, né, que é uma coisa que já tinha na China lá e valia bilhões de dólares. Então, você tem aí como é que o vendedor se cadastra, o comprador, você tem aplicativo de frete, ou seja, a criatividade nesses 30, 40 dias foi impressionante e é um ganho que vem para ficar.
E eu acho que também a gente pode sair dessa com uma possível onda maior de solidariedade e inclusão na sociedade. Eu estou vendo aí uma oportunidade grande para as cooperativas, né? Bom, passando para o lado direito, de quem perdeu, basicamente nós temos um dano gravíssimo para a saúde, né, e para as pessoas, tanto físico quanto principalmente psicológico, né? Isso é uma coisa que pouco se fala, mas uma onda geral aí de depressão, a queda do PIB mundial e do brasileiro, não se sabe ainda qual o tombo que vai ter, mas estão alguns números aí colocados. Comércio mundial deve cair entre 5% a 30%, e aí quando ele cai, é menos frete, é menos serviço aduaneiro, menos porto, né? O andar do setor de serviços que desaparece é brutal. O Marcos vai comentar o ponto do food security, que é uma ameaça dos outros países. Setor de serviços, uma judiação, né? A gente mesmo aqui está vendo cada dia um amigo que tinha restaurante, que tinha coisa fechando, demitindo. Setor de indústria também perde muito, bens duráveis, queda de venda de carro, tudo isso daí. Uma coisa que eu tenho debatido muito com o Pedro aí nos grupos, né, com o ex-ministro Cabreira, uma volta do Estado na economia, do funcionalismo, do peso da máquina. Né? Vocês viram ontem ou anteontem o presidente da Azul anunciando que a empresa não vai aguentar, quer dizer, provavelmente nós vamos ter ativos que são estatizados e depois voltam a ser privatizados. Isso é um retrocesso no caminho que o Brasil vinha tendo, né? O etanol e cana, o Azel vai comentar, não vou falar nada, nem do açúcar também. Etanol de milho, projetos postergados no Brasil, em virtude do preço do milho e da queda do consumo, e principalmente o medo meu maior é do milho nos Estados Unidos, porque eles usam 140 milhões de toneladas para fazer etanol, e o consumo de gasolina lá desabou, e mistura 10% de etanol de milho na gasolina, portanto, não está usando, as fábricas de etanol estão fechando, e esse milho pode ser direcionado para o mercado, comprimindo mais os preços em dólar, se bem que para nós compensa um pouco aí o real, e fazendo os americanos talvez irem mais para plantio de soja, atrapalhando também a soja, né? Isso precisa voltar urgente lá o consumo de combustível, senão nós vamos ter um problema que é um volume muito grande de grãos. Flores, um desastre, talvez o setor que proporcionalmente mais vai quebrar, porque fechou o canal de eventos, né? E o canal supermercado não dá conta. Então, isso é terrível. Borracha também está uma chiadeira, porque fechou as fábricas, né? Usuários de borracha, então você não tem o que fazer com a borracha. Algodão também foi muito ruim, né? Porque o consumo cai, as fábricas têxteis estão fechadas, e a fibra sintética do petróleo que concorre com o algodão também desabou de preço, foi um impacto muito negativo. Tudo que tem o consumo postergado também perdeu, né? Móvel, que é agronegócio, couro, madeiras e outros, né? Nós estamos com os insumos mais caros para a agricultura em virtude do câmbio, isso vai impactar também. As rações estão mais caras por causa do preço da soja e do milho, impacta nas carnes. Nós tivemos aí um pouco de quebra de confiança, de contratos e problemas de crédito, né? Teve muita gente aí agora que está com atitude oportunista, justificando para coronavírus quando não tem nada a ver, né? Então, isso também é ruim, porque afasta a confiança e precisava ser bem segregado, né? E também aumento de custo que nós teremos, não só agora, como mais para frente. Eu vou comentar só da questão da adaptação, porque com certeza o Marcos vai abordar também a maior exigência sanitária, que é um tema que ele vem falando bastante. Mas aí eu tenho acompanhado usinas, os frigoríficos, está muito difícil para o pessoal ajustar a produção para o risco do vírus, né? Então, tanto hoje um grupo de usinas reclamando que os funcionários acima de 60 anos não podem trabalhar, mas são eles os conhecedores dos processos, né? E aí você tem que o frete para levar os funcionários para a usina, quer dizer, para quem tem uma operação redondinha, as máquinas tudo funcionando 100%, você imagina colocar essas restrições, o quanto não atrapalha e não aumenta o custo. Então, basicamente, esse seria o quadro geral. A grande questão é quanto tempo isso vai durar, né? Como o Pedro falou muito bem, mas eu acho que agora, com talvez a nova política, a troca hoje do Ministério e em algumas regiões do Brasil, com a grande ociosidade que nós estamos de atendimento, da capacidade de atendimento, eu acho que gradualmente a atividade econômica vai começar a ser liberada numa análise retorno-risco, né?
primeiro as atividades que trazem grande retorno econômico e baixo risco de contaminação, aí você vai soltando as demais. Então, nessa hora tem que ser torcedor, né? Porque eu acho que mais 30 dias para o setor de cana e para outros aí fica praticamente difícil daí de fechar o ano. Então, um pouco essa que é a minha leitura do que está aí aparecendo, né, nesses dias. E eu queria mais uma vez, acho que não estourei o tempo, não, agradecer o convite, dizer da minha alegria de estar aqui nessa reunião com gente que eu gosto, o pessoal da produção, da academia, e acreditando que os jovens vão tocar em frente os desafios que foram aí colocados, né? Estou um pouco assustado com o novo mundo, né? Eu confesso que depois de 30 dias, hoje foi o primeiro dia que eu pus calça jeans, então eu acho que o setor têxtil vai ter um problema também, né? Eu aqui, conforme a reunião, eu tenho pendurado aqui a camisa que eu vou usar, né? Precisa trocar às vezes por causa dos vídeos, mas não está sujando e eu estou assustado. E daqui a pouco eu peço perdão, às 19 horas de Ribeirão Preto, eu vou dar aula na GV em São Paulo. Então, é um mundo meio confuso aí para entender. Valeu, gente. Obrigado. Professor, muito obrigado pela exposição. Só aproveitando, antes de começar, a gente estava conversando justamente sobre calça jeans. Eu, como aluno mackenzista, eu devo ter uns 7 samba-canções do Mackenzie. E cada dia eu vario entre eles e o meu chefe sempre pergunta para ver com qual eu tô. Então, ninguém usa calça jeans nesses tempos de pandemia. Mas, professor, brincadeira. Muito obrigado pela exposição, foi muito enriquecedora. Todas as entidades estão muito animadas com esse entrosamento, que foi muito natural. E tenho certeza que, com essa mediação da Rural, que engloba todas, nós vamos conseguir caminhar juntos muito bem com o apoio da doutora Teca. Queria agora passar a palavra ao doutor Azael Neto, que é produtor rural, é diretor da SRB, e vai falar um pouco para a gente sobre o setor sucroenergético e biocombustíveis. Doutor Azael. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer aí pelo convite, parabenizar as entidades, né, a Sociedade Rural Brasileira Jovem, por organizar. É um prazer compartilhar essa mesa virtual aí com pessoas que eu admiro tanto, o Pedro, o Marcos Fava, a Teca, o Marcos, o Marcelo, nosso colega aí da Sociedade Rural também. Ô Igor, você tem como compartilhar a tela ou eu compartilho daqui da apresentação? A Marina é quem está coordenando isso. Marina, como vamos fazer? O senhor pode compartilhar aqui, ó. Tem o compartilhar a tela aqui embaixo. Isso. Certo, vocês estão enxergando aí. Perfeito. Assim. Ah, ótimo. Bom, a minha ideia o que eu vim, a ideia de passar aqui está muito em linha com o que o Marcos e o Pedro falou, né? Mas a minha ideia é passar um pouco da visão do produtor, o que ele sente na pele, né? Não tanto a visão de mercado e o que a gente sentiu nas últimas 2 safras, o que a gente esperava para essa safra agora, né? 2021 e as medidas que a gente vai ter que tomar para passar, né? Então aqui está só um slide. Só pedir para você. Isso, boa. Só um slide mostrando de quão complexo é a vida do agricultor, né? Há um tempo atrás, o agricultor se preocupava mais com a tecnologia que ele aplicar na lavoura, com a meteorologia, com os economistas. E hoje adicionou uma certa gama, o humor dos presidentes, as questões geopolíticas, ambientais e agora a infectologia, né? O mundo está tão dinâmico que eu fiz essa apresentação hoje de manhã e ela já não está mais atual porque o nosso ministro não é mais o Mandetta, né? Então, as coisas estão mudando muito rápido e a gente está tendo que se adaptar com uma velocidade nunca vista antes, né? Então, falando um pouquinho da safra 18 e 19, né? Foi uma safra que, para o produtor de cana e soja, e principalmente aqui da região Centro-Sul, né? Eu fico em Jabuticabal, a gente é produtor rural lá de cana-de-açúcar, soja, sorgo. E aí, a safra 18-19 foi realmente uma safra para ser esquecida, né? Foi aquela instabilidade política e econômica, o país passando pelas eleições presidenciais, o dólar teve uma valorização durante o ano que ajudou a agricultura. O preço do açúcar seguiria pressionado por causa de estoque elevado, subsídio em países como a Índia, né?
O Brasil teve uma safra alcooleira, né? As usinas optaram por fazer mais etanol, a política de combustíveis da Petrobras já estava funcionando e isso vinha dando uma sobrevida. Nós tivemos um valor de ATR, né? Que é a moeda do produtor rural, né? Do produtor de cana, e na casa de 0,58, que é um valor que não remunera a atividade, né? Hoje o custo aí de uma pessoa com uma alta eficiência, produzindo bem, está em torno de 0,62, 0,63. E aí, como se não bastasse uma safra de cana com esses problemas mercadológicos, nós tivemos na rotação de cultura, né? Que hoje é um importante componente para o produtor de cana, né? Um componente da renda. Nós tivemos uma das piores secas já vividas na história e os preços também, apesar da oferta brasileira não ter sido tão grande quanto esperava, os preços seguiram pressionados porque tinha aquela questão da demanda da China, né? A peste suína africana, ninguém sabia se a China ia importar mais proteína animal e deixar de importar grãos, então teve alguns momentos de oportunidade de comercialização de soja ali, mas no fritar dos ovos foi uma safra que o produtor ficou ali no 0 a 0 ou uma remuneração muito baixa, em alguns casos até prejuízo, né? Então foi realmente um ano para esquecer e depois veio uma safrinha de milho com clima favoráveis, preço muito bom. Então nós tivemos na safra 18 e 19, né? Que iniciou em abril de 18 e terminou em março de 19, a safra de cana e depois a safrinha de milho. Nós tivemos uma safra de cana ruim, uma safra de soja ruim, uma safra de milho boa, né? Então, isso mostra um pouco da instabilidade que o produtor vive e nunca foi fácil, né? Esse ano é mais um ano que a gente vai tá com perspectiva para o próximo, né? Bom, a safra 19 e 20 foi uma safra que a gente começou com um certo otimismo, né? A direita venceu as eleições, teve um otimismo financeiro, foi aprovada a reforma da Previdência, queda de juros, teve uns embates ambientais, lá a questão das queimadas na Amazônia, que prejudicou um pouco a imagem do agro. Mas, para a cana-de-açúcar, foi novamente uma safra alcooleira, e o fato de se fazer mais álcool gerou um déficit de açúcar no mundo entre produção e consumo, o que gerou melhores preços de açúcar para essa safra já e boas oportunidades de comercialização de açúcar para a próxima, né? Nós tivemos uma forte valorização do dólar também, muito por conta dessa queda dos juros, né? A economia dos Estados Unidos forte. E nós fomos surpreendidos no fechamento da safra com a ATR de 0,6579, né? Todo mundo achava que ia ser uma safra, novamente uma safra perdida, e surpreendeu, e além desse valor base aí, que começou a remunerar, né? Ainda nós tivemos uma conquista do sistema Consecana, que é o sistema de pagamento de cana, que foi um prêmio pago pela pureza. Então, foi uma conquista das associações junto ao sistema Consecana, que veio dar um plus aí na remuneração do fornecedor, né? A safra de soja, a gente, quando foi plantar soja lá em agosto, setembro, se preparar para o plantio, a gente se reuniu com vários especialistas, vários bancos, e todo mundo falava que não existia fundamento para a soja subir de preço, né? Naquela época, se eu não me engano, a soja estava em torno de 65, 68 reais, e todo mundo falava que o Trump ia se acertar com a China, o dólar só tendia a baixar, né? Não tinha o porquê o dólar subir, e se as reformas fossem aprovadas conforme estava programado, a soja, o preço dela era aquele mesmo. E a gente pegou, plantou, investiu, e nós tivemos uma das melhores safras da história, né? Com produções espetaculares, né? Com exceção do Rio Grande do Sul aí, que teve uma seca, mas a gente teve produção boa e uma demanda muito forte por parte da China e preços elevados. A gente começou comercializando soja a R$70 em setembro e terminamos agora em abril comercializando soja a R$95. Então, você vê que a dinâmica, as coisas estão mudando muito rápido, né? E a gente começou a safra de cana desse ano com uma perspectiva muito boa, né? O preço do petróleo estava cotado ao redor de $50 o barril, tinha uma expectativa do PIB brasileiro de aumentar em quase 2%, e a recuperação do preço do açúcar por conta do déficit, né?
E aí tudo isso veio por terra por conta de 2 eventos, né? O primeiro evento foi a guerra entre a Rússia e a Arábia Saudita no preço do petróleo, trazendo isso abaixo de $20. Como o Marcos falou, foi algo que a gente nunca imaginou. E com o impacto do coronavírus, né, que gerou uma queda de demanda de 70% no mês de março, aí, né, de 50% a 70%. Então, assim, o setor está passando por uma crise de preço e demanda do produto ao mesmo tempo. Então, com certeza o setor sucroenergético foi o mais atingido por esses 2 eventos, né? A safra que estava prevista ser até tinha algumas usinas que previam produzir mais açúcar por conta das oportunidades que eu falei lá atrás de bons preços, né, de açúcar no mercado futuro. Estão todas foi uma boa oportunidade para a usina se proteger. Infelizmente, isso não transmite para o produtor, né? O produtor não tem essa possibilidade de fazer a venda futura da cana dele. E essa safra tende a ser açucareira, porque quem tinha possibilidade de produzir açúcar ao invés de etanol vai fazer isso com certeza. A questão é que essa mudança de mix ela é limitada, né? Então, isso gerou uma insegurança muito grande no setor, que tinha uma alavancagem financeira grande, uma ineficiência operacional de alguns grupos, altos custos de produção, né? Então, surgiu uma dúvida quanto ao cumprimento dos contratos, né? Além do problema de estocagem de etanol, que o Brasil não tem essa capacidade, não tem caixa, né? E como que isso seria resolvido, né? Nós tivemos um ponto positivo, como o Marcos falou, que foi a valorização do dólar, né? Isso daí acaba refletindo melhores preços de açúcar e de outras commodities. A queda no valor do diesel foi realmente um impacto que vai gerar um impacto positivo, porque é um item importante na produção. O clima foi favorável para a soja, também foi para a cana, então espera-se ter uma boa safra de cana. Os preços para a soja são atrativos para a próxima safra, então a gente vê que o mundo continua com essa demanda por alimento, né, diferente da demanda por combustível. Então, 35% da safra 2021 de soja já foi negociada, né? E os preços de milho agora para a safrinha diminuíram, como é de costume entrando na safrinha, mas ainda continuam atrativos. Mas existe essa incógnita aí, como o Marcos falou, do que vai acontecer se a retomada de combustível dos Estados Unidos não voltar, vai sobrar muito milho lá e isso pode encharcar o mercado global e atingir a gente, né? Então, aqui, vendo todo esse cenário, eu propus alguns pleitos e ações, né, que a gente tem que tomar para driblar essa crise. A primeira dela é fortalecer associações e cooperativas, porque essa crise com certeza vai gerar uma nova concentração do setor sucroenergético. Os grandes grupos, com certeza existirão oportunidades de comprar grupos que estavam em dificuldade. Então, a gente fortalecendo a associação e cooperativa, a gente fortalece o produtor. Eficiência operacional, como eu falei, nas últimas 2 safras que nós tivemos diversas... bastante coisa diferente. A única coisa igual que pelo menos na nossa empresa nós tivemos foi investimento em alta produtividade. Então, a única forma do agricultor se prevenir desses impactos externos é ele investir, produzir com qualidade e ser eficiente, né? Ele precisa ter baixo custo, o que não significa baixo investimento, né? Ele precisa investir bastante e produzir bastante, que aí ele vai diluir o custo dele. Nós precisamos forçar o governo a promover crédito rural com prazo e taxas compatíveis, né, para que seja possível o agricultor investir e aproveitar a elevação dos preços na retomada. Linhas de créditos para financiamento de estoque de etanol. Dessa forma, as usinas que estão em dificuldade vão conseguir aí ficar durante um tempo maior, né, sobreviver durante um tempo maior. E talvez, se possível, a gente condicionar essa liberação de recursos para as agroindústrias à manutenção dos pagamentos de todos os compromissos dela com os colaboradores e produtores rurais, né? Dessa forma, a gente protege o produtor rural. Tem um item importante que é o RenovaBio. Esse é o ano de início de atividade do RenovaBio. Então, ele é um programa, é lei,
e é uma ferramenta importantíssima para proteger os biocombustíveis em cenários de baixa do petróleo. E a gente tem que garantir que esses benefícios não fiquem só na mão das distribuidoras e usinas e que isso chegue no produtor. Pleitear ferramentas de proteção de tal forma que o agricultor, produtor de cana-de-açúcar, consiga rediar a cana dele e aí ter uma maior previsibilidade da operação dele, né? Pedir que as usinas priorizem a cana de fornecedor, porque com essa nova safra açucareira, a gente viu que teve várias usinas que reduziram a moagem diária dela, vai estender a safra para que ela consiga produzir mais açúcar. E isso tem impactos agronômicos, né? Você colher uma cana em dezembro, com certeza a próxima safra ela está sacrificada. Então a gente não pode deixar que essas canas sacrificadas sejam canas de produtores. Pleitear aí o aumento da CID na gasolina, a redução do PIS e COFINS do etanol, uma possível aumento da quantidade de etanol na gasolina. Como o Marcos falou, aí, o agro está tendo uma responsabilidade muito grande, uma importância social e ambiental. Então, a gente precisa enaltecer isso. O agro está pondo comida na mesa e o etanol é verde e agora, diante de uma doença, a gente vê a importância de ter um ambiente melhor para a gente viver. Pedir uma atualização do sistema Consecana que está defasado. Promover a diversificação de atividade do produtor de cana. Então, hoje, na IP Agrícola, lá, que é a nossa empresa, a soja ela é tão importante, é uma renda tão importante quanto a cana-de-açúcar, que era a nossa atividade principal. Então, o produtor precisa entender isso, diversificar, se profissionalizar e difundir isso com as usinas para que elas também disponibilizem área para eles, né? E além do benefício financeiro, tem todos os benefícios agronômicos de uma rotação de cultura, né? E ficar atento ao mercado de petróleo aí, porque a produção deles também, por mais que diminuiu, não parou, está se formando um estoque de petróleo muito grande e nós temos que estar preparados para o pior. Essa retomada pode ser lenta, as opiniões são diversas, então o setor realmente não vai ser a primeira crise que ele vai enfrentar, nem a última. Nós precisamos produzir bem, mas nós precisamos estar preparados, porque o cenário aí, principalmente para a cana-de-açúcar, é um cenário muito desafiador, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu queria também dizer que a IP Agrícola, a gente, assim como a SRB, a gente acredita no agro. Essa frota foi tirada hoje de manhã. Então, mesmo com todas essas dificuldades, nós estamos plantando cana, estamos expandindo, acreditamos no setor e nós vamos sair dessa aí. É isso aí, Rafael, muito obrigado pela explanação. Eu queria aproveitar e lembrar todo mundo que o professor Marcos Fava vai ter que sair às 7. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no chat ou no levantar as mãos, acho que a gente tem algum tempinho ainda para, no final do próximo expositor, se der tempo, ele tentar sanar para a gente. Aproveitando, já quero passar também a palavra para o professor Marcos Janck, do INSPER e da Exalc, que vai tratar com a gente sobre a proteína animal. Professor Janck. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa ver esse grupo tão grande, com 170 pessoas aqui reunidas, talvez mais, por outros veículos. É super bacana esse negócio que está acontecendo nesse momento, da gente ter esses lives gratuitos e super interessantes, como tem acontecido nesse novo mundo que nós estamos vivendo, né? Eu queria cumprimentar a Sociedade Rural Brasileira por ser a primeira organizadora desse evento, que é uma entidade com mais de 100 anos, portanto com bastante idade, mas que consegue formar uma liderança jovem como nenhuma outra entidade consegue. É muito impressionante. Parabéns ao Pedro Camargo, ex-presidente, à Teca, ao Igor, por fazerem esse evento que consegue reunir tantos jovens. Acho que esse é o grande futuro do agronegócio. São pessoas como estão aqui hoje, da forma como o Marcos Neves falou, né? Eu acho que é um evento memorável, único, que a gente consegue reunir alunos jovens interessados em agronegócio e, de forma surpreendente, não apenas alunos de ciências agrárias, que esses têm que se interessar mesmo, porque escolheram ciências agrárias como a sua profissão principal, mas é muito legal ver alunos de economia, de administração, de engenharia e de direito, né, aqui presentes hoje, e que veem no agronegócio uma oportunidade profissional, né? Eu acho que há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, era muito difícil que as escolas de economia, administração,
engenharia se interessassem pelo agronegócio, né? Isso aí ficava mais no campo das ciências agrárias. E hoje a gente vê esse fenômeno acontecendo, salas cheias. Acho que é espetacular, viu, Marcos Neves? Acho que é um movimento, fico super contente de voltar para a universidade, assim como você está, encontrar grupos de alunos de várias formações interessados em agronegócio, né? Eu estou fazendo lá na Exalc um livro, junto com 6 professores, né, daqui, 6 professores da China, sobre relações Brasil-China no agronegócio. Isso faz parte da Cátedra Luiz de Queiroz. Eu gostaria de convidar todos vocês para, em algum momento, aí nós vamos fazer esse lançamento, acho que em junho, né? O livro está quase pronto, um livro em inglês, muito bacana. E o mais interessante é que junta o pensamento de experts brasileiros e experts chineses sobre temas comuns, como é o caso de sanidade, de comércio, de infraestrutura, de inovação, de investimentos e tantos outros. Então, eu acho que esse é um negócio bacana que nós estamos fazendo lá com o Exalc, né? E a outra coisa que eu vou estar terminando agora é um paper sobre o tema da sanidade. O que muda com a sanidade depois lá do coronavírus. Eu vou daqui a pouco tratar um pouco disso aqui com vocês. Bom, o impacto no setor de proteínas animais, eu acho que é um impacto médio, sabe? Não chega a ser trágico como aconteceu com flores, ou mesmo com algodão, ou com etanol, que não são produtos alimentares, né? Os produtos não alimentares são os que mais sofrem nesse momento, né? Eu acho que grãos, café, suco de laranja são os que menos sofrem, né? São produtos alimentares típicos. As carnes têm alguns problemas, né? Um dos problemas que as carnes têm, obviamente, é a questão de que, em primeiro lugar, existe uma troca, uma certa preferência por outros produtos. Então, existem cortes de consumo, quedas lá de consumo em determinados produtos cárneos, né? Tem problemas de cadeias longas e complexas de suprimento que podem sofrer grandes dificuldades nessa conjuntura, porque nós estamos falando de animais vivos de um lado e cadeia fria do outro lado, quer dizer, uma cadeia muito mais complexa do que grãos, por exemplo, ou algodão, né? E que tem que ser bem administrada no seu lado vivo, lá dos animais, e tem que ser bem administrada no seu lado refrigerado. E esse é um dos grandes problemas do mundo, né? Então, eu acho que esse é um problema crítico. E um outro problema muito crítico em carnes é que dependem de frigoríficos que utilizam muita mão de obra, e é isso que está hoje dificultando a vida lá nos Estados Unidos, né? E eu acho que essa crise, nós não estamos livres de ver a mesma coisa aqui no Brasil, né? E isso pode ser bastante problemático, essa questão da grande quantidade de mão de obra em sala de corte e outras áreas das fábricas, né? Agora, com tudo isso, eu acho que carne é alimento, e por ser alimento, a gente tem grandes vantagens nisso, porque o mundo vai continuar precisando se alimentar. O Brasil é extremamente competitivo nas 3 carnes, bovinos, aves e suínos, sendo o número 1 do mundo na exportação de bovino e de aves, e o número 4 em suínos, né? E, obviamente, tem vários problemas nos nossos concorrentes nesse momento. Estados Unidos com plantas fechadas, Austrália vindo de uma seca, de uma queimada terrível, a Argentina com uma crise econômica sem tamanho, a Índia com problemas de carnes ilegais, búfalos ilegais, que é basicamente o que eles vendem, a China saindo de uma crise horrorosa de peste suína, né? Foi uma crise monumental. Ela só não foi conhecida do grande público porque ela nunca atingiu os seres humanos como a Covid, né? Mas foi uma crise que dizimou aí 40% do rebanho lá da China e que fez com que ela hoje virasse o país do boi China, do frango China, lá do suíno China, né? Quer dizer, ela realmente precifica em outro nível e é algo extremamente positivo. Então, eu diria que as carnes são medianamente afetadas por esse processo, né? E que a gente vai ter aí, quer dizer, uma vez que se resolvam esses problemas, eventuais problemas de mão de obra e de cadeia lá de suprimento, o Brasil será um dos grandes supridores mundiais, continuará sendo, né, em todas as 3 carnes, né? É óbvio que a gente tem que lutar para abrir mercados, né? Ainda tem vários países fechados para a exportação lá brasileira, acesso a mercados continua sendo um grande desafio, né? Sempre foi na área de carnes, bem mais do que na área de grãos, né? É muito mais complicado exportar carne do que exportar grãos. Grãos são normalmente bastante abertos, a soja quase
é quase totalmente aberta, sem problemas, o algodão também, a celulose também, mas as carnes a gente depende de um processo muito moroso, muito pouco transparente de habilitação de plantas para exportar, né? Nesse momento, por causa lá do coronavírus, eu não vejo grandes problemas, mas essa sempre é uma dificuldade para a gente. Um outro tema importante em comércio é que a gente começa a ver o risco de que essa crise deixe de ser apenas uma crise de saúde humana e vire uma crise de segurança alimentar, né? Então, tem diversos países que estão colocando restrições à exportação ou estão impondo racionamentos, controles de preços, formando estoques públicos nesse momento, principalmente países da África e da Ásia, né? Então, a gente tem visto a Rússia, o Cazaquistão, o Vietnã, a Tailândia, o Egito, cerca já de 20 países que estão colocando medidas restritivas. Isso é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque pode nos prejudicar. Tanto que a OMC, a FAO e a OMS, né, as três entidades juntas, fizeram lá um comunicado alertando para o risco de insegurança alimentar, a semelhança do que aconteceu em 2007, 2008 e depois 2010, 2011. Só que naquela época foi uma crise de oferta que levou à alta de preço e que levou depois à Primavera Árabe e ao começo daqueles problemas todos lá no Oriente Médio, né? Agora não, agora é uma crise de oferta e de demanda, né? E a gente tem que ficar muito alerta para que não hajam restrições ao comércio nesse momento, né? Eu terminaria falando sobre o tema que eu acho que vai ser a maior transformação desses próximos anos e que tem tudo a ver com a parte de proteínas animais, que é o tema da sanidade, né? Eu acho que a sanidade ela vai mudar radicalmente depois lá do coronavírus, né? Eu diria até que a sanidade vai ter uma transformação tão grande quanto foi a transformação política que aconteceu no mundo depois da queda do Muro de Berlim em 1989, né? Que acabou com a Guerra Fria, com o conflito leste-oeste e que criou a globalização que a gente conhece hoje. Em 2011 a gente teve aquele fenômeno lá do terrorismo, lá das torres que caíram lá em Nova York, e mudou a segurança internacional, né? Nós acordamos para o problema lá do terrorismo, e eu acho que esse vírus mostra para a gente a imensa fragilidade que a humanidade está submetida hoje na questão de sanidade e saúde, e particularmente no tema das zoonoses, né? Porque diversas outras doenças do passado recente têm origem em animais domésticos ou em animais silvestres, né? Esse é o caso da AIDS, né? Do Ebola, da SARS, da MERS, da gripe aviária, da gripe suína. São todas doenças que chegaram ao ser humano em algum momento e que têm origem em animais domésticos ou animais selvagens. Então, eu acho que o que vai acontecer de mais importante em termos transformacionais, passado esse momento lá do lockdown, é uma preocupação gigante da humanidade com saúde humana e sanidade animal, principalmente, né? E eu vejo realmente o mundo se transformando bastante nessa área, né? Eu acho que até é interessante a gente ver que nos últimos anos o nosso foco foi essencialmente em segurança do alimento, segurança alimentar em termos de quantidades produzidas, e a gente prestou muita atenção no tema da sustentabilidade, que era o principal tema, por exemplo, lá da Rural Brasileira nesses últimos anos, a questão do meio ambiente, da relação entre expansão agropecuária e preservação do meio ambiente. Eu acho que agora a gente vai ter duas novas preocupações no mundo pós-Covid, que são, em vez da segurança alimentar em termos lá de quantidade e de competitividade, a segurança do alimento em si, a segurança intrínseca dos produtos alimentares em termos de qualidade e de sanidade, né? Eu acho que isso virá com muita força. É o que os americanos chamam de food safety, que é diferente de food security, né? Eu acho que o mundo da food safety vai chegar com muita força e vai mudar padrões de produção animal e vegetal e também vai ter grande impacto na questão lá das zoonoses, né? Então, eu vejo que essa transformação vai acontecer nesses próximos anos, e isso atinge, por exemplo, algumas coisas, como é o caso de mercados a céu aberto, né?
que a gente vê pelo mundo afora, né, os chamados wet markets, né, que são mercados molhados, né, eles acontecem pelo mundo todo, eles representam mais de 50% da distribuição de alimentos em países como a China, chegando a 80% em países, por exemplo, da África, né, e que são uma forma dominante de comercialização, mas que é feita com baixíssimo controle sanitário, com uma situação onde existem, em muitos casos, também animais silvestres, né, que estão presentes nesses mercados, e existem nesses mercados animais vivos, abate de animais silvestres e pessoas, né? É um ambiente perfeito para a gente ver contaminação e para a gente ver a eclosão de doenças como essas que foram citadas aqui, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter muita atenção com esses mercados. O Brasil tem menos problemas nessa área do que os países em desenvolvimento, principalmente da África e da Ásia, e eu acho que a gente tem que liderar todo um debate sobre a questão de como evitar o problema da falta de controle em mercados molhados e do uso ainda da presença de caça comercial e venda ilegal de animais silvestres que podem transmitir doenças. Acho que esse tema vai ser objeto de muita conversa pelo mundo afora, já começa a acontecer pela internet, diversos lives sobre isso. E junto com isso vem toda a questão de reforço das estruturas. Isso tem a ver com estabulação de animais, com integração produtor e agroindústria, né? Por exemplo, a integração que acontece hoje com suínos e aves, que permite que o produtor trabalhe com animais de boa genética, nutrição adequada e sanidade controlada, né? Lá nas granjas, eu acho que é um sistema que a gente tem que valorizar daqui para frente, é um sistema que o Brasil usa, que os Estados Unidos usa, que a Europa usa, mas que não é o sistema dominante no mundo em desenvolvimento, né? Todas as questões ligadas com refrigeração, porque, conforme eu falei aqui antes, a refrigeração é necessária em produtos perecíveis, como é o caso lá das carnes, mas o que a gente vê pelo mundo afora ainda são falhas de refrigeração no abate, lá no próprio transporte e mesmo lá nas residências, né? Quer dizer, tem muitas casas hoje que não tem geladeira no mundo mais pobre, né? Então eu vejo por aí também grandes transformações acontecendo nesses próximos anos, né? Então, com isso eu acho que eu faço aqui um pequeno quadro do que eu imagino que é o cenário futuro de carnes. As carnes são absolutamente necessárias nesse processo que vem aí pela frente lá no mundo, em termos lá de segurança dos alimentos e segurança alimentar. E o mundo, e eu acho que nós temos um papel a cumprir aqui no Brasil, liderando esse debate sobre como as cadeias produtivas de proteínas animais vão se organizar após essa epidemia. Muito obrigado a todos. Professor, muito obrigado pela contribuição. Eu queria lembrar a todos também que aqui na lateral nós temos um chat. O professor Marcos Neves deixou um material complementar ali e ele teve que se ausentar por conta da aula que ele vai ministrar agora. Professor, novamente, muito obrigado. Queria passar a palavra agora ao professor Dr. Ricardo Rosário. Professor? Oi, Igor. Tudo bom? Tudo ótimo. O professor Ricardo Rosário vai falar sobre gestão estratégica de risco. Palavra com o senhor. Inicialmente, boa noite. Obrigado pelo convite. Inicialmente, queria agradecer a presidente Tereza Cristina, ao vice-presidente Pedro Camargo e ao meu antigo aluno e amigo Marcelo Lemos, da Rural, e principalmente aos meus alunos que hoje fazem parte aí da Liga Agromac, porque eu acho que a gente tem que seguir bem na linha do que tanto o professor Marcos Fava quanto o Marcos Jung falaram, da união, dessas várias ciências, a administração, a engenharia, a economia e o direito, que geralmente está um pouco para trás, Não sei porquê, mas eu falo isso para os alunos, que às vezes o direito não acompanhou a velocidade
da economia, da administração e da engenharia aí no agronegócio, tá? E aí quando, né, o Igor, a Marina, o Arthur e a Vitória me convidaram, eles falaram quem já ia falar, né? Me falaram os temas, né? E eu falei assim, putz, vou falar de um juridiquês, né? Será que vai ser uma coisa útil? Né? Então, eu achei que falar sobre o tema de gestão de riscos ia ser super condizente e foi o que aconteceu hoje, né, pessoal? Tá? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá todo mundo vendo o slide? Sim, perfeito. Sim, professor. Tá bom, obrigado. Sim, perfeito, professor. Maravilha. Essa é a página da Universidade Johns Hopkins, né, nos Estados Unidos, uma das melhores universidades de medicina do mundo, né, sobre os dados aí do coronavírus que a gente está falando, né, mas eu quis falar sobre riscos, né, porque o coronavírus, né, é o nosso novo risco atual, né, e todos os palestrantes falaram agora sobre isso, né, o Dr. Pedro sobre a nossa relação Brasil-China, né, o Marcos Fava já começou a falar das exigências sanitárias que, né, o Marcos Jung falou de todas aí, né, que eu vou querer mostrar para vocês agora, né? Então, quando a gente fala de gestão de riscos no agro, né, a gente está falando que juridicamente a gente gosta de chamar de due diligence, né, ou auditoria. E o que é a due diligence, né? Às vezes, muitas vezes a gente só faz uma análise jurídica, né, que seria do cumprimento da legislação. E quando eu falo isso na academia, né, eu brinco com os alunos, né, que a gente vai analisar se as empresas estão cumprindo a lei. Não parece meio óbvio, né? Mas infelizmente, na grande maioria das empresas, né, a gente tem um dado no Brasil que 86% das empresas não cumprem a legislação, né? Só que quando a gente fala no agronegócio, principalmente, e em alguns outros setores, essa due diligence não tem que ser só, né, jurídica, mas econômica, financeira, técnica ou tecnológica, né, igual o Azael falou, né, social e ambiental, né, que na minha visão aí está inclusa a sanitária aí, ou a sanidade, como o Mark Jung falou, né? E aí quando a gente fala na gestão do risco, né, a gente geralmente fala de 3 tipos de análise de jurisprudência, né, de due diligence, desculpa. A gente fala de uma due diligence do passado, né, principalmente quando a gente está fazendo um M&A, né, uma compra, uma aquisição de uma empresa. E aí é tranquilo, né, a gente fazer a due diligence. Estou comprando uma empresa, né, qual que é o passivo que ela tem nessas áreas, como que vai ser essa compra, né? Só que, na minha visão agora, coronavírus, a gente vai começar mais a fazer a due diligence do presente e do futuro, né? Por quê? Porque a do presente é hoje, né? Quais são os riscos que são inerentes à minha atividade e que muitas vezes a gente nem pensa neles, né? A gente tem um hábito muito comum de fazer acontecer, que é muito importante, claro, igual a Azael mostrou ali, a gente está plantando hoje de manhã aí, é isso que importa, né? Mas a gente precisa fazer uma série de análises, né? Mesmo enquanto a gente está plantando ou antes de plantar, ou, né, para o futuro, né? Eu falo para os alunos que o mais difícil é a gente fazer uma due diligence do futuro, né? Por quê? Porque a gente precisa ter um cliente visionário, né? Que vai de repente começar uma atividade diferente. Não sei, 15 anos atrás a gente falar de energia eólica, né? Energia solar, ou hoje, né, falar de grafeno. Mas eu acho que o coronavírus trouxe para a gente que a gente tem que fazer essa análise do futuro, né? E aí eu concordo plenamente com o professor Yang com essa questão da sanidade, né? Quais são os marcos legislativos do futuro, né? Como que a gente vai conseguir regulamentar os mercados abertos, né? Os wet markets, aí como ele falou, as falhas sanitárias, a questão da caça, né? E aí você comercializar essa caça. Pessoal, então, quando a gente vai fazer, né, uma análise de riscos, a gente
tem que gostar de planilha, né? Tem que gostar aí de Excel ou outros softwares que podem trazer para a gente, por exemplo, né, essas origens dos eventos e essas naturezas de riscos, né, ou interno ou externo, envolvendo aí principalmente os aspectos econômicos, financeiros, ambientais, sociais, tecnológicos e jurídicos. E aí nos âmbitos tanto estratégico quanto operacional quanto financeiro, né? Isso aqui vem da cartilha clássica do IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? É disso que a gente está falando aqui. E aí você tem que fazer uma análise, né, da onde está o nosso risco nesse momento, né? Está numa exposição aceitável? Não está, né? Porque no fundo, quem trabalha com gestão de risco atua principalmente com essa matriz aí de probabilidade e consequências, que varia aí, né? Aqui embaixo, num risco mínimo, né? Em alguns quadrados aí nesse verde um pouco mais claro, passando, né, para um baixo risco, para um risco moderado, para um alto risco e para um risco extremo, né? Mas, sinceramente, pessoal, aqui nesse evento sensacional aí feito pela Rural Jovem, pela Rural, mais de 160 pessoas, quem já fez uma análise dessas, né? São raras as empresas que fazem isso no seu dia a dia. Muito porque a gente nem sabe que existe, às vezes a gente não sabe fazer, né? Não foi treinado para isso, né? Não está capacitado. Então, pessoal, o muito bacana, que também eu acho que foi o professor Márcio Jung que falou, a gente tem que ir atrás da FAO, aí, né? A FAO, né? A OCDE, várias informações a respeito do coronavírus, né? E, por exemplo, aqui, ó, o Brasil, quais foram as nossas decisões políticas feitas no momento, ou anunciados pela mídia, né? Ou anunciados pelos governos, principalmente aqui que interessa a gente, né? Uma ação de auxílio, né, aos pequenos proprietários rurais, né, mas que mais é feito, né? O professor Marcos Fava também comentou, e eu acho que o Azael, da questão da restrição, né, de alguns produtos. Então, isso aqui também vem, né, de uma publicação da FAO sobre essa questão de você começar a restringir alguns produtos, né? E aí essa tabela, espero que todo mundo consiga ver, né, vai listando países, né, os produtos, a data que começou a ter alguma restrição, tá? Então isso, né, é o que vai fazer parte dessa análise da gestão do risco, vamos dizer, num lado prático, mais econômico, financeiro, né, mas que tem que passar por todos os aspectos aí que eu coloquei, né, o jurídico, o social, o ambiental, como foi falado, a questão da sustentabilidade, né? E aí hoje eu acho que principalmente concordo plenamente com o professor Jung, que é o sanitário, né? O da sanidade. E ele já falou, né? Eu acho que eu quis ficar um pouco mais para o fim né, desse evento hoje, porque todo mundo, eu achei que ia falar uma palestra aí mais técnica, né? E eu um pouco mais jurídico, né? Mas também foi falado que agora, né, o coronavírus vai entrar aqui como um marco na mudança aí na gestão dos riscos, né? Que começou lá desde 33 com o FDIC, né? Passando por vários momentos aí clássicos, como a questão da ISO e principalmente lá a Sarbanes-Oxley, que é super estudada aí, especialmente na gestão pública, né? E aí a gente vai ter esse momento agora super importante, né, do coronavírus. Então, pessoal, qual que é a mensagem principal aqui? Será que a gente consegue preencher uma matriz dessa hoje, nesse momento, de cada um dos nossos negócios, né, da cana, da soja, da proteína animal ou qualquer outro que seja, né, dentro do agro? Quem faz essa lição de casa, né? Eu acho que isso é o importante a gente discutir aqui hoje, né? Porque o fato está aí, né? Se a gente vai discutir quando isso vai ser liberado ou não, quando a gente vai voltar a uma normalidade, eu acho que é importante a gente fazer algumas pressões governamentais, como a Rural geralmente costuma fazer, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar principalmente, né, em como a gente vai estruturar a gestão do risco
né, e fazer mais isso no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para dizer. Estou totalmente aberto aqui às perguntas. Fico à disposição de vocês. Professor Ricardo, muito obrigado. Interessante a exposição do senhor. Queria agora, por fim, passar a palavra para o senhor Marcelo Lemos, nosso jurídico da Sociedade Rural, que vai falar sobre o exercício de direito de classe em tempos de pandemia. Senhor Marcelo, tudo bem? Oi, boa noite a todos, boa noite, Igor, tudo bom? Tudo ótimo. Palavra com o senhor. Bom, primeiramente aí eu queria parabenizar a organização, né, o Arthur, o Igor, todo o pessoal aí da Rural Jovem. Eu acho que com esse evento aí que vocês estão fazendo aí, a Rural Jovem sai fortalecida, né? Normalmente a gente fazia todo ano, né, um grande evento em Uberaba, junto com o pessoal da ABCZ, e esse aqui é uma quebra de paradigma. Mostra que a Rural, ela pode chegar em todos os lugares, né? Acho que vocês são de parabéns, e é isso aí. E, bom, também queria dar boa noite aí para o Pedro, para o Marcos, o Azael, para o professor Ricardo. E, bom, coube falar aqui um pouco sobre o exercício do direito de classe em tempos aí de Covid-19, né? É interessante que assim, há 60 dias ninguém imaginava que nada disso ia acontecer, né? Assim, o impacto do Covid-19 nas entidades, nas organizações de classe, forçou a gente a se modernizar, a descobrir novos caminhos de diálogo com as outras organizações, com os nossos associados, com os nossos colaboradores. E o que eu acho que tem sido bom, porque eu me sinto até mais próximo das pessoas, mais próximo da diretoria, do conselho, dos associados. Nossa, o WhatsApp nunca foi tão ativo, então eu vejo com bons olhos essa dinâmica aí que chegou. Evidentemente que o desafio para se adequar é grande, mas eu acredito que esse objetivo que nos une, né, o agro, agora tem ainda mais peso. A organização aí da cadeia do agronegócio em entidades de classe viabiliza e tem viabilizado uma articulação firme com os governos. A gente trabalhou bastante aí no início da pandemia, junto com os governos estaduais e governo federal. Nós sempre com o objetivo de manter o abastecimento de alimentos, a normalidade nas colheitas, nos plantios e nas agroindústrias. E para nossa surpresa, né, isso aí foi visto com bons olhos pelos governadores do Nordeste, do Sul, do Norte, todos respondendo nossos ofícios, falando sobre a importância do nosso pleito, e que eles estavam fazendo os esforços para manter em funcionamento o setor. Então, assim, é uma dinâmica diferente, mas que tem surtido efeitos. No judiciário, ficou também super interessante, porque assim, os processos judiciais, né,
já são eletrônicos e agora está tendo julgamentos remotos, né? Essa semana a gente assistiu aí o primeiro julgamento remoto do STF. E no Congresso Nacional também a mesma coisa, está todo mundo de home office. A gente tem conversado com deputados, com o pessoal do executivo, e todo mundo trabalhando de casa e tá tendo resultado no trabalho. Então, por exemplo, essa semana saiu bastante novidade aí em relação ao Ministério lá do Meio Ambiente, com a aplicação do Código Florestal também para a Mata Atlântica. Então, assim, a gente vê que as coisas estão funcionando. E nesse cenário que a gente está passando, o exercício do direito de classe, que agrega as pessoas com um objetivo comum, tem sido ainda mais forte. Então, a gente conectado aí com 24 horas por dia, todo mundo, todo momento aí a gente está conversando e tal, e cada um trabalhando a sua pauta com o apoio dos outros diretores, das outras pessoas, e isso tem funcionado, né? Então, eu acho que, assim, nas últimas semanas, a gente trabalhou diversas questões ambientais, fundiárias, contratuais, tributárias, de mercado, e de modo que o exercer esse direito de classe, nesse período, fortalecer o nosso negócio. A gente ter uma associação, participar dela agora remotamente, com mais dinamismo, com mais simplicidade, tem trazido ganhos que antes não acontecia. Por exemplo, lá na Sociedade Rural Brasileira, a gente se reunia lá presencialmente. É difícil chegar lá no centro de São Paulo, é difícil chegar em São Paulo. Hoje está todo mundo aqui, 140 pessoas conectadas e que podem passar para a entidade os seus problemas, os seus desafios, e a entidade pode trabalhar isso, tentar solucionar os problemas de forma institucional e chegar a uma boa solução, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo, e ser a ponta da lança. Eu acho que a grande função hoje das organizações é essa é a ponta da lança da sociedade, né? Ajudar e apoiar as autoridades nas tomadas de decisões corretas, eficientes, para a superação do coronavírus. Então, assim, todo mundo falou um pouco sobre economia, mercado, e eu acho que para nós passar esse recado para os nossos associados, para os nossos parceiros, de que a entidade, a Rural, tá atenta e trabalhando firmemente na superação dessa crise, é fundamental. Então, eu gostaria de agradecer novamente aí a oportunidade aí de estar falando com vocês, e muito obrigado aí, Igor, Arthur, parabéns novamente. Marcelo, muito obrigado pela contribuição. Estava ansioso pela palavra do senhor, porque desde que a pandemia começou, eu fiquei um pouco preocupado com a entidade, porque os nossos associados, a minha visão de quem está entrando agora, é que são pessoas de mais idade. Mas esse feedback que o senhor nos deu agora deixa todo mundo bem mais tranquilo e feliz com a notícia. Queria aproveitar também e lembrar todo mundo que quando o e-mail foi respondido, vocês receberam um link
para ingressar no grupo do Comitê de Jovens Lideranças da Sociedade Rural. Todos que quiserem, se sentirem à vontade para entrar, vai ser um prazer. É um grupo onde trocamos informações, notícias, questão do dia a dia, alguém que tem alguma demanda, divulga lá e vamos discutindo. Então, quem quiser entrar, vai ser um prazer, vai ser um privilégio ter vocês com a gente. Agora, acho que seria importante passarmos para uma rodada de perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, é só ligar o microfone e vamos começar uma primeira rodada. Acho que podemos aí fazer umas 3, 4 perguntas. A mesa responde como entender melhor e, se necessário, fazemos uma segunda rodada. Olá, boa noite. Posso fazer uma pergunta aqui? Arthur, Israel, seguro? Estamos te ouvindo bem, pode falar. Se quiser se Beleza, apresentar então, também. vou começar aqui. Então, boa noite a todos. Realmente agradecer a oportunidade da Rural Júnior estar participando desse evento tão importante aqui. Também acredito que a gente está começando um passo muito, muito importante da questão do jovem do agronegócio. E a partir disso eu quero me apresentar, né? Sou o Paulo Fontes, sou aluno de Ciências Econômicas da Exalc USP. E sou o presidente do Grupo de Estudo Luiz de Queiroz, conhecido como GELC, né? Da gestão 2021. E eu queria, primeiramente, dar um panorama sobre o que é o meu grupo, né? O que é o GELC. O GELC é um grupo de estudos que organiza eventos ao longo do Brasil inteiro, todas as regiões. A gente procura, a nossa grande proposta de valor, né? Preencher a coluna entre o desenvolvimento acadêmico, tecnologias, tudo, e levar isso através de eventos técnicos, eventos de valor, para o produtor rural, para o profissional da área, para a gente retribuir um pouco do que a instituição faz pela gente, do que a Exalc USP faz pela gente, e disseminar essa palavra e sempre a gente poder relevar o nome da Exalc, da instituição, da USP, e também do âmbito de Queiroz, certo? Então, a partir disso, eu gostaria de direcionar a pergunta para todos os palestrantes, mas principalmente para o professor Azael Neto, que, como conhecido, na cultura do agronegócio, né, é muito intrínseco e presente os eventos do agronegócio, né? Seja eventos produtores, eventos de cooperativas e tudo mais. Eu queria perguntar para ele, nessa mudança radical que tivemos nos últimos 30 dias, né? O acesso ao conteúdo agro online está crescendo muito e um conteúdo de muita qualidade, né? Muitos eventos online, muitos webinários. Então, eu gostaria de perguntar para ele se ele acredita que depois que passar essa pandemia, essa situação, se vai haver uma mudança de propósito dos eventos presenciais, né? Se vai deixar de ser um evento propriamente tecnificativo, né? De mudança de panorama, ou se ele vai ter um viés um pouco mais de networking, de presença, de contato entre empresas e produtores, novas tecnologias. Eu queria saber de um ponto de um produtor rural também, né? Uma pessoa que tem cargo de liderança nessa instituição. Muito obrigado. Oi, Paulo. Sou formado aí na Exalc também. Ingressei em 2008, bicho. Então, eu com certeza essa área de eventos aí vai sofrer uma mudança muito grande, né? Eu acho que até o conteúdo está muito acessível hoje, né? Até ouvi uma publicação esses dias, que hoje o que distingue não é mais quem tem a informação, né? Porque a informação está disponível para todo mundo, é quem sabe o que fazer com ela, né? Tomar as atitudes em cima das informações que a gente é bombardeado todo dia. E com certeza a gente vai ter a mudança por 2 principais motivos, eu acho. As pessoas vão começar a se questionar mais se vale a pena ela se deslocar para um evento, né? Eu acho que esse questionamento vai surgir, principalmente no setor da cana, que é um setor que eu estou muito presente. A gente, como produtor, se for participar de todos os eventos, você vai no evento todo dia e não vai no campo, né? Então, eu acho que esse questionamento vai vir. E um outro questionamento é com relação aos custos, né? Eu acredito que hoje um evento virtual, ele consegue ser muito proveitoso
e a gente consegue fazer isso com um custo muito menor, né, sem necessidade de deslocamento, de um espaço muito rebuscado. Então, eu acho que realmente isso vai mudar, mas eu não acredito que os eventos percam importância, né? Eu acredito que vai mudar a forma dele ser feito. Alguns eventos tradicionais já que a gente tem aí, por exemplo, na cana-de-açúcar, alguns eventos da Datagro, Canaplan, que marcam muito por abertura de safra. Tem um evento do GAF, que a SRB é uma das organizadoras. Então, esse tipo de evento é muito importante, e o contato é importante porque é o momento de fazer network, é o momento de você conhecer pessoas novas, né, se aproximar. Eu acho que é importante a gente ter eventos pontuais físicos, mas com certeza muito evento vai deixar de ser presencial e vai ser virtual, sim. Eu acho que é uma mudança que veio para ficar, né? Certo. Muito obrigado, então, professor. Igor. Tudo bem, João? Tudo bem? Tem gente na fila para falar? Não, fica à vontade. Então, eu queria, primeiramente, parabenizar vocês, o Arthur, o pessoal da Rural Jovem por esse evento. Eu acho que o Marcelo comentou, e para a gente que acompanha o trabalho da Rural e da Rural Jovem, né, que fez parte dessa história, é realmente revolucionário. A gente vê que 170 pessoas estão conectadas aqui pela internet. A gente brigava para encher aquele nosso auditório, que só tem espaço máximo para 150. Então, eu acho que isso, de fato, é uma grande revolução. Eu queria cumprimentar todos os palestrantes que estão aí hoje. O evento é de muita qualidade. O Marcos Yankees, o Marcos Fava Neves, o professor Ricardo Mackenzie, o Pedro Camargo, o Marcelo, o Azael. Acho que todos muito próximos e gente muito qualificada. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Eu acho que o Marcos trouxe essa discussão de food safety e food security, mais food safety, que é um tema que, de fato, se tornou prioritário nessa discussão do coronavírus. Eu acho que o mundo todo está muito preocupado com essas questões sanitárias, porque o fruto dessa nossa pandemia, né, surgiu da falta da sanidade, dos cuidados sanitários necessários. Marcos, na tua visão, quais são as ações que deveriam ser feitas para a gente conseguir reforçar essa nossa qualidade sanitária? O Brasil, certamente, perto de outros países, tem um diferencial, né? A gente já tem um nível, né, de estrutura sanitária diferente de outros países, mas o que mais a gente poderia fazer? E uma segunda questão é o seguinte: de fato, o tema da sustentabilidade ele sai, né, da prioridade, o que é bom para a gente por uma certa circunstância, mas, por outro lado, o Brasil tem uma grande vantagem comparativa em termos de sustentabilidade. A gente sabe que a nossa agricultura brasileira tropical desenvolveu, né, tecnologias produtivas que, ao passo que nós nos tornamos mais eficientes, nós nos tornamos mais sustentáveis. Então, seja plantio direto, integração lavoura-pecuária, a nossa trajetória da pecuária, né, de aumento de lotação e redução de emissões, demonstra que o Brasil tem uma das poucas agriculturas no mundo que consegue conciliar produtividade e sustentabilidade. Então, portanto, o Brasil tem uma grande vantagem em utilizar essa discussão da sustentabilidade para diferenciar a sua agricultura, coisa que a Europa, por exemplo, não consegue. E aí eu queria um pouco assim a tua visão, Marcos, também o Pedro pode comentar, eu não sei, o Marcos Fava Neves também, se também não seria oportuno a gente manter, né, esse posicionamento com o Brasil como líder global do alimento seguro e sustentável. Qual que é a visão de vocês? Obrigado pelo espaço aí, gente. Obrigado, João. É um prazer encontrá-lo aqui hoje. O João é assessor da ministra da Agricultura para temas de meio ambiente, né? E é uma das pessoas que mais conhece esse tema da sustentabilidade do agronegócio no Brasil e com grande experiência global também. Então, é um prazer te ver aqui hoje. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem fragilidades que precisam ser resolvidas aqui dentro, né? Elas não são tão graves quanto existe na Ásia e na África, né? Por exemplo, teve até um dos alunos aí que fez uma pergunta sobre o tamanho dos wet markets, dos mercados molhados
na Ásia e na América Latina, né, eles vão de 50% a 80%, na maioria dos países pobres. 50% a 80% da distribuição de produtos frescos e principalmente perecíveis, né, frutas, legumes, hortaliças e carnes, né, são vendidas por esses canais, né? E são canais onde, se houver também uma área desses mercados que vendem animais silvestres, animais vivos, e grande trânsito lá de pessoas, cria-se uma bomba biológica ali, né? Quer dizer, a possibilidade de grande risco. E eu acho que a gente precisa, de certa forma, hoje, fazer com que esses mercados melhorem o seu padrão sanitário, tenham mais fiscalização e que a gente consiga coibir a caça e a venda ilegal de animais silvestres, que são também fontes de zoonoses, né? Eu acho que isso é a grande agenda que acontece, João, lá fora, e é uma agenda que o Brasil pode liderar, porque nós temos sistemas muito mais controlados aqui no Brasil. Para a gente vender hoje para 150 países do mundo, a gente precisa ter uma sanidade em ordem, né? Então, eu acho que a gente tem hoje sistemas de integração produtor-indústria, um grande papel das cooperativas na organização das cadeias produtivas e sistemas de estabulação, onde os animais não se encontram com os homens o tempo todo. Quando você anda lá pela China ou pelo sul da Ásia, você vê animais domésticos na rua, né? Porque acontece muito nas pequenas cidades, e é isso que gera a peste suína, a gripe aviária e esse problema lá do coronavírus. É exatamente essa convivência de animais e pessoas, em grande quantidade de pessoas e de animais, né? Eu acho que o Brasil não tem isso. Agora, a gente tem outros problemas. Nós temos que melhorar os nossos controles lá de fronteira. Nós temos 10 vizinhos, temos problema de aftosa, temos problema de fronteira seca, de trânsito de animais, né? Então, acho que tem que melhorar muito isso. Temos que melhorar todo o controle de entrada de pessoas aqui no país. As pessoas entram hoje lá por aviões, raramente elas são fiscalizadas, né? Eu acho que a gente tem que aumentar isso. E temos que mudar a estrutura da legislação brasileira. Nós temos leis que são muito antigas, que precisam ser modernizadas, e temos que ter uma aplicação dessas leis mais pragmática, mais efetiva, como fazem países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, que têm leis que são mais facilmente aplicadas do que aqui no Brasil. Então, acho que há uma lição de casa aqui a ser feita de controle sanitário, e há também um papel a ser desempenhado na melhoria das cadeias produtivas de proteínas animais pelo mundo afora. Em relação à questão da sustentabilidade, para fechar, eu acho que esse tema foi sempre o grande tema da nossa agenda internacional, João. Eu acho que a gente tem todo esse papel lá do Código Florestal, da agricultura lá de baixo carbono, que você conhece tão bem, das energias renováveis. A gente levou essa bandeira lá fora e fomos altamente pressionados pelas ONGs e por outros players. Eu acho que daqui para frente a gente vai continuar tendo essa bandeira, e é uma bandeira super importante, mas a ela tem que se somar a questão de saúde humana e sanidade animal, aquilo que se chama de saúde única, né? Animais e pessoas. Eu acho que o Brasil tem que abraçar essa outra agenda, e são agendas altamente complementares e altamente interligadas. A gente vai ter que dar mais importância ao S da saúde, ao S da sanidade, e não só ao S da sustentabilidade, né? A gente tem chamado isso lá dos 3 S. Eu acho que os outros 2 S têm que ganhar o mesmo nível de importância que a sustentabilidade tem hoje na nossa agenda internacional. Tá? Muito obrigado, era isso. Perfeito, obrigado. A próxima ouvinte que vai perguntar agora é a senhora Amanda Araújo. Amanda. Boa noite a todos, e principalmente queria cumprimentar a mesa, Marcelo Lemos, meu professor Ricardo Rosário. Eu vou me apresentar. Eu hoje moro na França, eu faço mestrado em Direitos da Agricultura na Paris 1 Panthéon-Sorbonne, e eu estou vivendo um pouco do que está sendo o Covid-19 aqui na França e nos países da União Europeia. E a minha pergunta vai ser direcionada ao professor Marcos Bianchi também, e é sobre segurança alimentar. Sobre a questão da segurança alimentar, aqui a gente começa a perceber aqui na Europa a falta mesmo dos produtos. A União Europeia sempre estava já numa discussão de qualidade, e hoje em dia a gente já está discutindo a quantidade. A questão, principalmente, que eu gostaria de questionar é a questão
porque historicamente, o cooperativismo pulsou nos momentos pós-guerra. E se dá para fazer essa comparação, que eu acredito que vai ser muito próximo, o pós-Covid-19. O que o senhor pensa sobre a questão do cooperativismo internacional e também acrescentando com a pergunta que o Edinho fez no chat, ele perguntou sobre o cooperativismo e o desenvolvimento regional. Eu acho que tem esses dois lados, se a gente pode pensar em que âmbito, se o cooperativismo vai crescer do ponto de vista regional ou internacional depois da crise do Covid-19. Olha, eu acho que o cooperativismo ele ajuda a organizar a produção, né? Quer dizer, eu acho que os produtores, quando eles participam lá de cooperativas, eles conseguem ser donos da cooperativa, ao mesmo tempo clientes e fornecedores, e isso então cria todo um movimento de organização, principalmente de pequenos produtores, né? Eu acho que se a gente olhar esse novo paradigma que vem aí lá da sanidade, eu acho que as cooperativas elas são fundamentais nessa equação de organizar produtores, né? A gente tem visto pelo mundo afora que esses produtores eles estão muito dispersos, né? Quando eles não têm cooperativas, então eles realmente produzem com diversos padrões, há uma enorme heterogeneidade de produtores, como há também heterogeneidade de agroindústrias, né? Algumas extremamente modernas, outras extremamente atrasadas. Lá em Wuhan é uma cidade com altíssima tecnologia, mas com mercados tradicionais que são extremamente atrasados, no meu entendimento, quando a gente olha a prática lá da sanidade. Quem pode organizar bem cadeias produtivas são exatamente as cooperativas. Então, eu acho que elas terão um papel muito importante a cumprir depois lá do pós-Covid, mas isso depende também de que as pessoas entendam que esse é um mecanismo importante de organização de pequenos produtores. Talvez seja o melhor mecanismo que existe para que pequenos produtores se adequem a normas mais rígidas de sanidade e de competitividade. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu posso fazer a minha pergunta? Pode sim, Edinho. Estamos te ouvindo. Então, em continuidade aí ao que a Amanda estava falando, né? E na questão... quando eu cheguei aqui para assistir entrei no Zoom aqui para conectar, tinha uma pessoa falando sobre o mercado de soja e também sobre o mercado de cana-de-açúcar. Peço desculpa, não deu tempo de ver o nome dela, né? Então, a pergunta que eu queria fazer vai para ela. Mas, antes disso, quase que um presente que eu estou percebendo da Sociedade Rural Brasileira, que na última reunião que a gente teve em São Paulo, né, e onde estavam todos os ex-presidentes da Sociedade Rural Brasileira, eu perguntei por que a Sociedade Rural Brasileira não tinha uma abrangência nacional, né, com representantes e, vamos dizer, delegados, né, em todo o Brasil. E ver nesse momento essa reunião pelo Zoom e esse número de pessoas conectadas é quase que um presente aí da pergunta que eu tinha feito. Eu acho que, de fato, a gente está realizando aquilo que naturalmente deveria acontecer. E essa integração ela é fundamental para o setor do agro. Eu, como assessor técnico da Secretaria da Agricultura, junto com o Gustavo Diniz Junqueira, eu tenho estado muito presente nos movimentos das feiras livres, né? E também analisando as cadeias produtivas, como elas estão se comportando. E eu observo que existe um fortalecimento das cadeias, né? Eles estão muito mais preocupados em fazer a compra direta entre o produtor e o consumidor. A cadeia de grãos, por exemplo, que é o produtor de leite, quer fazer a compra direto com o produtor de grãos, mas, por sua vez, ele tem obstáculo de armazenamento e mesmo de negociação, né? E no caso das feiras livres, a gente observa que a questão da sanidade passou a ser
um fator fundamental, porque o que a sociedade quer é chegar num local e perceber que ela tem segurança para poder fazer a compra, né? Tanto na hora que ela leva o produto embalado, como com as pessoas que estão ali comercializando e ofertando seus produtos, né? Então, a pergunta que eu queria fazer dentro desse fortalecimento regional será que o processo de globalização não começa a se encerrar, né? Será que a gente não vai ter um fortalecimento dessas cadeias locais e esse abastecimento seria suficiente? Ou o mercado de exportação de soja, por exemplo, ainda é muito maior do que isso e vai continuar existindo, né? Alguém se habilita a responder essa pergunta? Oi, Edinho. Prazer, sou Azael, eu te conheci lá nesse evento que estavam os ex-presidentes lá, eu te vi, a gente não teve a oportunidade de conversar, mas eu lembro da pergunta que você fez, né? E eu acho que a gente, como diretor, e a Teca está aí com a gente também, o Marcelo, a gente tem como obrigação analisar essas possibilidades de expandir a SRB como uma instituição nacional, né? A Teca já está fazendo um ótimo trabalho, nós hoje temos uma pessoa do Comitê Amazônia, se eu não me engano, que fica no Pará. Então, até se a Teca quiser comentar isso depois. E eu acho que essa nova digitalização aí vai facilitar muito esse movimento e eu acho que nós só temos a ganhar com isso daí, certo? Com relação ao fortalecimento do cooperativismo, né? Eu acho que existem 2 pontos em que justificam ele sair fortalecido, né? Depois dessa crise, a forma da gente pleitear, né? Os nossos objetivos, né? A gente vê que quando um pleito é feito por uma organização, por exemplo, como uma Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana, né? Uma única, que é das indústrias, pela própria SRB, né? Representando todos os produtores rurais, isso chega de maneira muito mais clara e de peso, seja para o ministro, seja para a presidência, para o governo, né? E esse pleito, se fosse feito individualmente, ele com certeza não teria todo o peso que quando é feito um pleito de classe. E outro é como o Marco falou, né? O cooperativismo é a forma mais barata e fácil de organizar pequenos e médios produtores aí, de tal forma que eles consigam atender todas as exigências, seja elas ambientais, legais, né? E muitas vezes no mercado de cana até operacional, né? Que a gente já vê hoje cooperativas com associações que dividem até a estrutura de colheita, né? Que hoje a colheita é um dos principais custos da produção de cana-de-açúcar. E a gente tem algumas associações em que a associação é dona da frente de colheita e esse custo é rateado entre os associados, né? Outro ponto que eu vejo que a cooperativa facilita é a agregação de valor nos produtos, né? O Brasil, como um grande produtor de soja, eu tenho certeza que a gente preferia exportar farelo, exportar carne, exportar óleo, mas, como o Pedro falou, nós temos o grande comprador é a China, e ela também tem interesse em comprar a soja para depois exportar a carne ou garantir também, de forma mais barata, a segurança alimentar do país, né? Então, mas eu sou de Jaboticabal, aqui em Jaboticabal nós temos um exemplo muito forte de cooperativa e de agregação de valor, que é a Cacoplana, onde a região de Jaboticabal se tornou a maior produtora de amendoim do mundo. E hoje a cooperativa, além de tornar esse produto passível de exportação com toda a segurança, hoje a Coplana tem a pasta de amendoim própria, tem um amendoim, produto final embalado para o mercado consumidor. Então, eu acho que nesses 2 sentidos é que a cooperativa vai se fortalecer, né? E eu acho que não diferente, né? Como a Amanda perguntou, esse cooperativismo vai ser regional ou internacional? Eu vejo que o Covid veio
vai criar um protecionismo muito maior entre os países, né? A gente já vê o Trump deixando de apoiar a OMS pelos motivos dele lá. A gente vê outros países adotando medidas protecionistas para se proteger. E eu acho que isso vai se fortalecer pós-Covid até para uma reorganização econômica interna de cada país, né? Então, o cooperativismo regional vai se fortalecer, mas a cooperação mundial, eu acredito que ela vai ser bem afetada. Talvez o Marco e o Pedro queira comentar aí a respeito. Eu peço licença para acrescentar mais uma coisinha, é que eu acho que com essa situação, pelo menos aqui na União Europeia, e a questão da logística, o que a gente viu foi a falta de produtos por conta da logística, porque alguns países produzem um tipo de alimento, outros não. Acho que ficou muito nítido o quanto as relações comerciais internacionais são importantes para a segurança alimentar do país. Era só isso mesmo que eu queria acrescentar. E obrigada, Zael, pela resposta. Nós temos mais uma pessoa para fazer a última pergunta. Pode se habilitar. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Pinkoff. Eu sou da Exal, que faço parte do projeto Capim, que a gente visa o manejo intensivo de pastagens e focado na pecuária de corte. Então, eu queria saber que o preço da arroba já vinha de um aumento no final do ano passado, não só pela época, mas também pela realidade internacional. Então, eu queria saber se, com o que está acontecendo agora, também com a paralisação dos frigoríficos nos Estados Unidos, como que o preço da arroba pode ser afetado aqui no Brasil também, caso elas não venham, os frigoríficos daqui também não venham a ser comprometidos por causa dessa pandemia. Algum dos membros da mesa pode se habilitar a responder? A pergunta é exatamente qual, só para ficar claro, esses frigoríficos que vão... Como que a realidade brasileira pode ser afetada? Se os preços podem continuar a subir, como vinham crescendo aqui no Brasil, ou pode estabilizar, ou até os preços podem acabar caindo? Olha, eu acho exatamente por essas variáveis, né, que até o Pedro mesmo falou que nós estamos lá no olho do furacão nesse momento, e é muito difícil de fazer qualquer prognóstico, né, porque, por exemplo, a gente pode ter um problema de mão de obra em fábricas, como está vendo lá nos Estados Unidos, né, isso impactar todo o supply, principalmente de suínos e aves, é muito crítico, porque o boi ainda pode ficar algum tempo lá no pasto, mas quando você entrega suínos e aves é muito mais complicado, né? E tem também as incertezas em relação à demanda, né? Você pode ter segmentos que vão crescer a demanda e outros que vão cair, segmentos de mercado dentro de cada carne, né? Porque cada boi é transformado em centenas lá de subprodutos, né? De SKUs, como a gente chama. Então, é muito difícil de fazer aqui um prognóstico. Mas eu acho que as variáveis são, basicamente, o Brasil é o supridor que foi menos afetado em carne bovina, certo? Porque se pegar os Estados Unidos, a situação é dramática dentro das fábricas, a Austrália vem de um período muito difícil, a Índia tem grandes correntes de comércio ilegal de búfalo que estão sendo cortadas nesse momento, e a Argentina numa crise econômica muito forte. Então, acho que o Brasil tem condição de continuar ocupando esse mercado. A China vai continuar precisando de carne bovina, porque a China ela pode até tentar ser autossuficiente em suínos e aves, mas ela não será em carne bovina por dificuldades físicas, né? Então, ela tem que importar carne bovina, diferentemente de suínos, aves e peixes, que ela tenta ser autossuficiente. E a produção da principal proteína para eles, que é o porco, não vai se recuperar tão cedo, vai ser lá para 2023, 2024. Então, eu acho que o cenário
internacional é bom, é estável. O cenário doméstico é bem mais preocupante, em função do que acontecer com a demanda aqui dentro e de problemas eventuais na produção. Eu diria que a gente não vai ter aquelas altas de preço que tivemos lá atrás, né? Mas não acho que é um cenário ruim como por exemplo, para etanol, ou para flores, ou para algodão. É um cenário de impacto mediano em relação a, por exemplo, produtos que perdem muito e produtos que não são tão afetados. Muito obrigado. Eu gostaria, por fim, de passar a palavra para o nosso diretor, Marcos Faleiros. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Olha, eu só queria deixar os meus cumprimentos a vocês da Rural Jovem por organizar esse encontro online, que teve no pico aí 170 participantes. Parabéns. Eu, como o João Francisco Adriano, o João um pouco antes de mim, mas nós acompanhamos todo o desenrolar do Grupo Rural Jovem desde lá de trás. Então, parabéns, cumprimentar os professores que participaram, meus companheiros de diretoria, o Azael, o Pedro Camargo. Parabéns, vocês estão de parabéns, viu? Senhor Marcos, muito obrigado. Vindo do senhor aí é muito bom, que eu sei que é sincera a palavra. Pessoal, foi um momento aqui muito proveitoso para todos nós. Acho que todos tiveram a oportunidade de aprender bastante. Alguns professores aqui eu só conhecia de nome. Essa nossa parceria com as entidades foi muito bacana. E, por fim, eu queria passar a palavra para uma das nossas diretoras do comitê, a Vitória Silva, que quer dar uma palavra final para todos. Bom, boa noite. A minha palavra final, na verdade, seria mais um agradecimento por todos os professores que disponibilizaram um tempo para vir aqui lecionar para a gente. Eu fico muito grata de ter a união da GV, INSPER, Exalc e Mackenzie, que são entidades de força no setor. E isso é muito importante, é uma coisa que eu sempre quis trazer para a faculdade. E, graças a Deus, a gente conseguiu colocar esse ano. E também falando o Marcos Faleiros, o João Adrien, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, porque vocês que fundaram a Rural Jovem. E então é muito bom todo esse evento que a gente está fazendo e é mais uma palavra de agradecimento mesmo. Com certeza vão ocorrer outros eventos e fica aqui o nosso muito obrigada pelo evento de hoje. Acho que é isso. E na verdade um agradecimento especial da Rural Jovem, a comissão de frente que fez esse evento foi Igor, Arthur, Marina, eu... Você também. Mas que a gente ainda possa se unir e fazer muitos outros eventos super interessantes no setor para agregar todo mundo. Muito obrigada mesmo. Um obrigado especial também a todos os líderes aí das ligas estudantis que ajudaram a gente a divulgar, estruturar esse evento e também os grupos de estudos da Exalc também, que estão de parabéns aí, o pessoal ponta firme demais. Pessoal, é isso. Então vamos encerrar aqui o evento. Todas as entidades que ajudaram a compor esse evento são de suma importância. Nós estamos à disposição para novas parcerias. Muito obrigado a todos. Até mais.